Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim contar toda a história do livro Novembro 9, caso tu esteja com preguiça de ler este livro. Então, Novembro 9 é um livro da Colleen Hoover, foi a minha primeira leitura deste ano e assim, gente, queria que eu não tivesse lido. Eu tinha prometido a mim mesma há um tempo atrás de que eu não iria mais ler Colleen Hoover, porque tem várias problemáticas ali nos livros dela, mas a leitura eu pelo menos sempre admiti de que era algo fácil de ler e que tu fluía muito bem. E como eu tava meio que enfrentando uma ressaca literária nos últimos meses de 2025, eu pensei, vou ler porque mesmo se der muito ruim, vai gerar um vídeo muito engraçado pro YouTube. E cá estamos nós. Então eu vou contar toda a história desse livro pra vocês, que nem eu fiz com o Jantar Secreto, Lolita, Marvel Intransitivo, por aí vai. Porque daí tu não precisa ler e não passar por essa tortura. O livro começa então com essa protagonista, que é a Fallon. Ela tá em um restaurante almoçando com alguém que ela claramente não gosta muito. E a primeira frase é algo como: se eu bater com esse copo na cabeça dele, será que vai sangrar? Será que vai fazer muito barulho? E daí logo a gente descobre que a Fallon é uma pessoa ali de 18 anos e que, segundo ela, já é muito adulta. Mas enfim, né? Coisa que somente uma pessoa de 18 anos acha que é. Ela tá almoçando com o pai dela, que é essa pessoa que ela tava pensando em jogar o copo na cabeça, que é super arrogante e também é um ator. Eles estão conversando e apesar do papel mais famoso dele ter sido, 10 anos atrás em um seriado, o garçom reconhece ele e pede pra Fallon, tu pode tirar uma foto, minha com ele? E a Fallon fala, tira selfie que ele gosta. E daí ela vai no banheiro. E quando ela tá no banheiro, ela tá se olhando no espelho. E nesse momento que a gente descobre que a Fallon tem o lado esquerdo do corpo dela, assim, desde o rosto até pouca parte da cintura, pouca parte do quadril, eu não lembro, com cicatriz de queimadura. Isso aconteceu porque 2 anos antes ela tava na casa do pai, dormindo lá. E daí ela não morava com o pai, mas ela ia uma vez por semana. E a casa acabou pegando fogo. Foi um incêndio ali que teria sido causado pelo pai. E, enfim, ela ficou com essas cicatrizes no corpo, mas sobreviveu. Aí, desde então, a relação deles ficou péssima, porque o pai dela também é uma pessoa bem egoísta. E eles estavam brigando antes, porque, basicamente, esse almoço é só pra eles brigarem. Eles tinham brigado antes porque a Fallon disse que queria conversar com eles sobre algo. E ele disse, isso é porque eu não fui entrar pra uma ensino médio, eu não tive tempo na minha agenda. Ela fala, mas tinha poucos ingressos, e ele fica, mas eu tô pai. E ela fala, mas eu não te convidei. E daí eles discutem mais um pouco, e ele fica, eu não fui porque eu não fui convidado. Sendo que assim, faz 10 segundos que ele descobriu que eu não fui convidado, já tá usando como desculpa, sendo que achou bem claro que ele não iria ir por causa da agenda dele. E daí a Fallon conta que ela tá se mudando pra Nova York naquela noite que eles moram em Los Angeles, pra tentar a carreira na Broadway, porque antes do incêndio e tudo mais, ela era uma atriz de série, ela era protagonista de uma série adolescente, me lembra um pouco a vibe, pelo que ela conta ali, de PLL, só que depois do acidente, o estúdio rescindiu o contrato dela e ela não conseguiu mais papéis na televisão, então ela gravava audiobooks e daí ela disse que ia se mudar pra Nova York pra tentar a vida na Broadway. Aí o pai dela desmerece o trabalho, ele fala que audiobook já é o pior tipo de atuação e que Broadway é fundo do poço pros atores. E ele fica insistindo que ela deveria, largar a atuação e arrumar outro trabalho. Eu esqueci de comentar uma coisa muito importante, mas quando a Fallon tá no banheiro e ele descobre que ela tem cicatrizes, uma mulher entra no banheiro e daí a Fallon percebe que ela olha assim, desvia o olhar e ela fala sobre como as pessoas sempre fazem isso, sempre desviam o olhar dela, nunca mantém, que isso incomoda ela. E daí quando ela tá saindo do banheiro, tem um cara olhando pra ela. Quando ela tá voltando e tá, na mesa atrás da deles. E o cara e o pai dela estão de costas um pro outro. E esse cara meio que mantém o olhar, só que ela fica meio que desconfortável. Mas ela acha ele bonito, assim. Ela sai, não tem aquela beleza padrão aqui de Los Angeles que todo mundo tem, porque todo mundo quer ser ator aqui. Ela fala que ele é bonito de um jeito desleixado. Enfim.
Voltando aqui à briga da Fallon com o pai critica a mãe da Fallon, dizendo que ele fica meio que alimentando essa esperança pra Fallon, que pra ele é algo que é impossível de acontecer. E depois ele fala, olha só, tu tem que estar aqui pelo menos em meados de janeiro, porque eu vou me casar. A Fallon não conhece ainda a madrasta, a futura madrasta, mas ela já não simpatiza com a mulher, porque, sei lá, acho que é a quinta noiva que o pai tem desde que ela tem, tipo, 10 anos. Então, assim, muita gente. A Fallon diz, pai, tem um motivo pelo qual eu desejo manter homens longe. E ele fica, mas não é um problema pra ti, porque tu só teve, tipo, um namorado anos atrás. E a Fallon diz, que agora eu não chamo mais tanta atenção dos homens como eu costumava chamar. Nisso, o cara que ela viu que tava ali na mesa, que ela achou bonito, ele levanta e senta do lado da Fallon e fala, ai amor, desculpa, tô atrasado, sabe como é que é esse trânsito? E a Fallon e o pai ficam meio que, tipo, quem é essa pessoa? Mas ele continua no papel e a Fallon meio que embarca junto e ele se apresenta como o Ben, que o Ben vai ser nosso protagonista, porque o livro é narrado do ponto de vista da Fallon e do Ben. Nós vamos conversar, ele fingindo ser o namorado da Fallon. E o pai da Fallon, que se chama Donovan, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo a lista com o nome dos personagens, tá bem? Ele tá meio, tipo, irritado ainda de que a Fallon vai se mudar pra Nova York, que ela não deveria seguir na atuação. O Donovan, ele acha que é uma, tipo, escolha irresponsável dela fazer. E o Ben fala, tipo, tá, ok, mas tem outros atores, assim, que têm marcas físicas, tipo, cicatrizes visíveis também, e que se dão bem, tipo, são indicados a Oscar. Ele até dá, tipo, 2 exemplos, e o pai da Fallon diz, tu me deu 2 exemplos de milhões de pessoas que fracassam. Aí o Ben fica, mas a gente tem que, tipo, apoiar, não sei o quê, porque ela tem vocação. E o Donovan fala, tipo, que ele sabe que a filha tem talento, mas ela não tem, tipo, atributos físicos pra fazer sucesso de novo. Tipo assim, basicamente uma grande feia. E a Fallon, ela tá ali, tipo, desconfortável com a briga, mas também que ela tá gostando de ver alguém desafiar o pai dela, porque ninguém nunca faz isso. Até que o Donovan, ele fica brabo e vai embora, tipo, deixa o dinheiro na mesa, dá conta e se vai. Aí a Fallon, ela vai no banheiro pra se acalmar. Aí a gente descobre que o pai da Fallon é meio que o mentor dela como atriz. Então, ele sempre ia no estúdio de gravação com ela, passava horas lá com ela quando ela filmava. Eles tinham uma relação boa, até que depois do acidente, eles meio que se afastaram e a Fallon percebeu que ele gostava mais de ser um pai de atriz do que pai dela. E o próximo capítulo, aí, infelizmente, é narrado pelo Ben. Esse livro, inclusive, ele é separado em várias partes, e todas as partes se passam no dia 9 de novembro. Mas, enfim, o Ben tá ali, então, esperando a Fallon voltar, e ele fica, eu deveria ir embora, né? Mas ele decide ficar, e daí ele vai pedir, tipo, outro prato pra Fallon, porque o dela já esfriou enquanto ela discutia com o pai. E daí ele pensa, cara, eu não consigo nem mesmo, tipo, namorar de mentira sem arranjar uma briga. E daí, tipo, todo aquele discurso típico de pessoa que se acha. E, tipo, é por isso que eu não posso entrar em relacionamentos. Vai a merda. Aí ele pega as coisas que estavam na mesa dele, que era, tipo, o hambúrguer que tava comendo e o computador. E daí, quando ela volta, ele diz que pediu outro prato pra ela. E ele tá, tipo, no notebook fazendo alguma coisa. E ele diz que tenta se concentrar, mas não consegue porque ele fica olhando pro peito dela. E daí ele comenta que a Fallon tá, tipo, usando calça, manga comprida, e ele fica, tá 27 graus, ela deveria, tipo, usar algo mais leve. E eles estão na mesa, comendo, um casal passa na mesa deles, a Fallon meio que, tipo, baixa o rosto pra tentar esconder as cicatrizes, e daí ele percebe que talvez esse seja um motivo óbvio pelo qual ela tá usando manga comprida, porque ela sente vergonha das cicatrizes dela. E daí ele fica pensando se o peito esquerdo dela também, tipo, tem cicatrizes e começa a despila mentalmente, mas não de uma forma sexual, mas por curiosidade e empatia. E eu juro que se eu ficar sabendo que um homem começou a me despir mentalmente por curiosidade e empatia, eu iria me transformar em um bicho. Ele sabe que isso que ele tá fazendo é errado, que a mãe dele não criou ele desse jeito, criou ele pra ser algo melhor, mas que ela nunca preparou pra existência de mulheres que simplesmente por estar ali iriam estar provocando os homens. E daí a Fallon, ela pergunta pro Ben o que ele fez naquela manhã, ou na noite passada também. Porque ela nota que ele tá com as unhas limpas, mas tá com o cabelo bagunçado e a camisa, tipo, igual do dia anterior. E daí o Ben fica,
Tipo, como é que ela percebeu essas coisas? Ela explica que pessoas desleixadas normalmente não têm as unhas limpas, que tu tá com uma mancha de mostarda na camisa. Obviamente, essa camisa é de ontem, porque ninguém come coisa com mostarda no café da manhã. E que ele tá, tipo, devorando o hambúrguer dele como se ele não comesse desde o dia anterior. O que fez ela concluir que a mancha veio da janta da noite do dia passado. Tipo assim, se ela fosse uma detetive, tá? Plot twist, a gente não vai ver esse raciocínio dela em mais nenhum outro momento do livro. E o Ben, ele fala que ele, tipo, saiu apressado, tipo, correndo, porque tava atrasado pra aula dele. Eles estão conversando, a Fallon disse que nunca tinha, tipo, fingido um namoro antes e que ela nem mesmo tinha namorado antes. O que faz a conversa ficar um pouco constrangedora ali. A gente também descobre na conversa que o Ben, ele cursa redação criativa, que ele quer ser escritor. E a Fallon brinca, tipo, falando que tem sentido isso, porque ele não tem cara de, tipo, ator. Ele pergunta, por que tu me defendendo da parte, a gente nem se conhece? E ele fala que, tipo, odeia presenciar injustiças. Ela fala pra eles, tipo, irem embora e irem aí a algum lugar que vende frozen yogurt, que é meio parecido com uma sorveteria. E o Ben acaba indo mesmo dia no sorvete e iogurte que querem parecer sorvetes. Aí eles pegam um sorvete, sentam no banco da praça e começam a brincar com apelidos. Então, fica tipo, Ben, o escritor, porque ele quer ser escritor. Fallon, a transitória, porque ela tá passando por um momento de transição na vida dela. E ela fala pro Ben, tipo, meu pai já foi embora, tipo, tu não precisa mais ser gentil ou fingir que gostou de mim. E ele fica meio ofendido com isso. E ela fala, tipo, mas tu não me conhece de verdade? Ou você tá fingindo que sabe a minha história? E ele fica, eu não sei quem tu é. Aí, enfim, ela conta sobre o acidente e o Ben, ele começa a, tipo, refletir se a Fallon, ela nunca teve um namorado antes, nunca namorou ninguém, por causa que as cicatrizes afastam as pessoas, ou se é a insegurança que ela tem nas cicatrizes que afastam as pessoas. E ele fica, e se foi a primeira opção, eu sinto vergonha de os homens serem tão superficiais assim. A impressão que dá dele é que a qualquer momento no livro ele vai pedir desculpas por ser homem. Então ele começa a conversar e diz, eu vou te contar então a primeira coisa que eu pensei quando eu estive no restaurante. Ele disse que a primeira vez que viu foi quando ela levantou pra ir no banheiro, aquela primeira hora, na hora que o garçom foi tirar uma foto deles, e que ele ficou olhando pra bunda dela e pensando que tipo de calcinha ela usava que não deixava a marca. E ficou, ela tá diferental, então. Aí quando ela voltou, que ele viu, tipo, ela de frente, ele reparou no cabelo dela, porque lembrava da primeira garota que ele beijou, e nos olhos dela, e só por último ele notou as cicatrizes que ela estava tentando esconder. Aí a Fallon, ela fica sem graça, ela diz, vamos encerrar essa conversa, porque ela tinha que arrumar mais coisas pra fazer a mala. E ela ainda fala, tipo, pro Ben, um namorado, tipo, que queria se oferecer pra me ajudar. E daí ele, tipo, vai ajudar ela a organizar tudo, mesmo que eles tenham se conhecido há 1 hora. Aí eles chegam no apartamento da Fallon e encontram a melhor amiga dela, que é o Amber, e o namorado, que é o Glenn. A Amber, ela pergunta quem que é o Ben, e a Fallon diz, é meu namorado. E a Amber fica muito chocada porque ela e a Fallon são próximas, então ela sabe tudo da vida da Fallon e ela não conhece esse namorado. Mas a Fallon diz, depois eu te explico. E daí os dois vão pro quarto dela. E começam daí, tipo, a arrumar as coisas dela, tipo, roupas principalmente, porque móveis ela não precisaria levar. Quando estão arrumando as coisas, ela escuta o Ben fazer uma reserva no restaurante e dizendo que vai levar ela pra jantar. E ele escolhe, tipo, um vestido pra ela usar, que é, tipo, um pretinho básico, sabe? Que é justinho, regata. A Fallon hesita, ela diz que não quer usar aquilo, porque todo mundo vai ficar olhando para cicatrizes dela. E o Ben, então, ele começa a fazer um discurso motivacional. E ele fala que as pessoas encaram a Fallon não porque ela tem cicatrizes, mas porque ela cria barreiras e tenta se esconder. E daí ele fala um discurso motivacional horroroso, a Fallon se emociona e daí ele convence ela a experimentar o vestido. E ele, tipo, ajuda ela, tipo, a tirar a blusa e a calça, dizendo que ela continua, tipo, bonita com ou sem cicatrizes, e coloca o vestido nela. E ela fala, tipo, tu também tem que se arrumar, tu tem que tomar banho, fazer essa barba, trocar a camisa. Aí o Ben concorda e promete que vai buscar ela mais tarde. Aí o Ben, ele vai pra casa dele, faz isso, e encontra o Kyle, que é o irmão mais velho dele, que aparece com a Jordan, a namorada dele. E que a Jordan comentou onde é que ele tava na noite passada. E o Ben fala, tipo, tá tudo bem, mas
fica meio claro que ele tá mentindo, que tá tudo bem. Ele mentiu pra Fallon sobre ter ido pra aula, pois que tava apressado. E também fica bem claro que tem alguma coisa sobre o Ben que a gente não sabe muito bem. Aí depois ele volta pra casa da Fallon e ele chega, tipo, 1 hora antes do combinado, que diz que eles não têm tempo a perder. Enquanto a Fallon tá se ajeitando, ele pega um livro de romance dela e começa a ler. Apesar de antes ele ter falado que ele não se importava com romances. Aí a Fallon sai do banho, eles conversam, ela diz que já terminou de arrumar as malas. E o Ben até fala, tipo, pra eles trocarem um e-mail, telefone, ela diz que não. E ela explica que ela prometeu pra mãe dela que ela só iria se apaixonar por alguém quando ela tivesse 23 anos. Entra um tópico da vida da mãe da Fallon, que a mãe dela conheceu o pai dela quando ela tinha 16 e ficou com ele até os 23, que foi quando ele ficou muito famoso, a fama da cabeça, foi uma desgraça. E o relacionamento acabou muito mal por conta disso. Então a mãe dela, nessa época, leu muitos livros de autoajuda e chegou à conclusão de que as mulheres, elas mudam muito entre 16 e 23 anos. E ela fez a Fallon prometer que ela só iria se apaixonar por alguém quando ela tivesse 23 anos, porque seria quando ela estaria com a identidade dela totalmente formada, que ela saberia quem ela é, o que ela gosta. E a Fallon comenta, então, que toda vez que ela sente que tá se apaixonando por alguém, ela se afasta. E bem fala, tipo, tá, então, quando tiver 23 anos, que é daqui 5 anos, a gente se encontra de novo. E ela fala, tipo, então ela já vai ser um escritor famoso, e aí fica, tu já vai ser uma atriz famosa. E daí o clima entre eles acaba ficando mais íntimo. Aí a Fallon, tipo, mostra ali um pouco mais as cicatrizes dela, e ele diz que é grato por elas, porque lembra ele que poderia ter sido pior, que ela poderia não estar viva. Detalhe, ele se conhece há poucas horas e ele fala, como eu sou grato que, tipo, tu tem essas cicatrizes, porque tu poderia não estar viva aqui pra mim agora. Estranho, no mínimo. E ela diz que ela tenta se consolar, pensando que tem outras pessoas com cicatrizes piores, só que as delas são visíveis e das outras pessoas não. Enfim, eles ficam conversando, deitam na cama e dormem. Eles perdem a reserva no restaurante porque eles dormem demais. Então, eles acordam, tipo, 8h15 da noite e ela tem que estar no aeroporto às 10. Aí o Ben comenta que, ela deveria ir embora, então. Meio que naquela esperança de, ela vai me convidar pra ficar mais. Ela fala, eu te acompanho até a porta, então. Só que quando eles chegam, tipo, na porta, eles começam a se beijar loucamente. E ela fica, cara, eu tô cheia de endorfina. E a endorfina meio que ajuda eu a ficar acordada. Ela fica, cara, se a gente transar, tipo, eu vou ficar acordada durante o voo. E ela começa, tipo, a puxar ele de volta pro quarto, só que ela fica, não tem nenhum preservativo, e daí ela põe pro corredor e fica meio que dividida. E daí ela reflete sobre a promessa que ela fez à mãe e diz a seguinte frase, abre aspas, por que uma garota se preocuparia em se descobrir se nunca vai se sentir tão bem quanto um cara pode fazê-la se sentir? Fecha aspas. Eu sei que a personagem tem 18 anos, mas eu sinto que as pessoas de 18 anos não são tão burras assim. E com esse papo de endorfina, ela acha que, tipo, ela tá acumulando endorfina porque ela é virgem. Então ela tem muita endorfina acumulada pra soltar. Aí, enfim, eles estão se pegando no corredor e daí a Amber interrompe porque ela e o Glenn estavam na sala e, tipo, ouviram toda a pegação. E a Amber disse que, tipo, vocês têm que ir pro quarto, né? Aí o Ben se oferece pra levar a Fallon no aeroporto, que ela recusa porque a Amber levaria ela. E a Amber fala, não precisa, tipo, pode levar ela. O Ben pergunta, tipo assim, então, de brincadeira, que nota a Fallon daria pro beijo, tipo, de 0 a 10. E ela diz um 7, porque pra ser um 10, segundo ela, que entende de romance, porque ela na audiobooks, precisa ter um pouco de angústia pra ser um beijo nota 10. Aí, quando eles estão, tipo, indo embora, já a caminho, eles combinam que todos os anos, nos próximos 5 anos, dia 9 de novembro, eles vão se encontrar no mesmo restaurante, no mesmo horário. E tem que ser 5 anos, porque é quando os dois vão fazer 23, né? Então é a idade ali que, teoricamente, a Fallon pode se apaixonar por alguém. E eles deixam, tipo, tarefas. Então a Fallon deixa pro Ben uma lista com livros de romance que ela quer que ele leia. E ele tem que, tipo, cumprir esse até o próximo encontro. E o Ben fica, tu já tem uma audição marcada em Nova York. E ela fala que não, porque tem medo que as pessoas riam dela. E o Ben responde que se as pessoas se irem, é porque significa que ela tá tentando. E daí ele deixa algumas tarefas pra ela também, que é fazer uma audição por semana, sair com 5 caras, porque segundo ele, a Fallon precisa ter mais experiências pra idade que ela tem. Lembrando, 18 anos.
e beijar pelo menos 2 deles. Aí na hora do embarque, a Fallon, ela tá sozinha ali e ela pensa que o Ben nem sequer, tipo, esperou pra se despedir direito. Aí de repente ele aparece correndo, gritando o nome dela e os dois se beijam. E o Ben, ele já tinha comentado antes que ele pretendia, tipo, transformar essa história de todos os 9 de novembro eles se encontrarem em um livro. E que cada capítulo ali seria, tipo, uma parte do livro. E a gente vai pra segunda parte do livro, que é o segundo, 9 de novembro, que começa do ponto de vista do Ben. E o capítulo dele abre com um poema que ele escreveu quando era adolescente e que a mãe dele achou e leu pra, tipo, todo mundo da família. E que ele ficou super constrangido na época por isso, que depois entendeu que a mãe dele não fez pra constranger, sim, porque ela tava orgulhosa, mas que desde então ele não conseguia mostrar nada que ele lia pras pessoas. O que é bem engraçado, porque ele quer ser escritor. Aí ele tá esperando a Fallon e ele tá meio ansioso porque ele não começou a escrever o livro deles, que ele tinha prometido que iria fazer, mas ele leu vários livros de romance, inclusive, tipo, a mais do que ela tinha falado pra ele ler. E ele tá ali no restaurante esperando ela há 2 horas, ela tá atrasada e não tá aparecendo. Até que uma mulher da loja do Frozen Yogurt ali do lado chega pro Ben e fala que tem uma, tipo, menina, tipo, na linha querendo falar com ele. Ele vai lá e é a Fallon avisando que o voo atrasou e que ela não conseguiu contato com o restaurante. Aí o Ben fala, tipo, que o trânsito é muito ruim e ao invés de ir pro restaurante pra eles se encontrarem na casa dele. Então ele tá lá esperando ela até que ela chega. Descendo o táxi, ele fala que ela parece estar muito mais confiante, que ela mudou o corte de cabelo, que ela tem franja, que ela tá vestindo uma blusa de manga curta. E daí eles se abraçam, o Ben morre de vontade de beijar ela. Aí ele decide esperar e os dois entram na casa dele. E a Fallon, do ponto de vista dela, fala que a casa é bem diferente do que eu imaginava. Que ela imaginava, tipo, um apartamento simples e que é uma casa, tipo, 2 andares. Uma casa normal. Eles vão pro quarto deles, ficam deitados na cama. E daí ela fica, nossa, 90% do tempo do nosso relacionamento a gente passou deitados. Aí o Ben pergunta se a Fallon tinha cumprido as metas que ele propôs. E ela diz que, tipo, saiu só com um cara, que só beijou esse cara. E o Ben fica, tipo, desapontado com isso. Mas ela fala, meu, tipo, eu cheguei numa cidade que eu não conheço ninguém. É difícil fazer amizades e tudo mais. E que só, tipo, beijou aquele cara pra cumprir a tarefa. E o Ben fala que leu todos os livros que ela indicou e que até mesmo começou o livro. Mas, enfim, a Fallon pede, tipo, pra ler o livro, mas ele se recusa dizendo que ela só vai poder ler quando estiver pronto. E ela fica, nossa, eu vou ter que esperar 4 anos pra ler. O Ben também pede pra ela contar todos os detalhes do encontro dela com o cara, porque pra ele seria necessário ter uma trama secundária no livro. E daí a Fallon percebe que ele tá transformando a própria história dela na trama principal. Que inclusive, como a protagonista ali que tem as cicatrizes, ela se irrita dizendo que tinha pedido pra não ser retratada assim. E o Ben tenta convencer a Fallon com outro discurso motivacional, que é uma bosta, falando que ela não tem o direito de odiar as cicatrizes, porque muitas pessoas não sobreviveram a incêndios. E ela sobreviveu. Aí, é tipo ele basicamente tentando determinar o que ela deve sentir quando ela no espelho. E daí a Fallon, ela fica desconfortável, mas ela começa a considerar o que ele fala. Esse homem vai passar o resto do livro fazendo discursos motivacionais de bosta e que a Fallon vai ficar, caralho, ele é o maior gênio do mundo. Aí, enfim, ela começa a contar como foi o encontro que este cara ela conheceu depois de uma audição. E eles se viram algumas vezes, mas quando eles foram ficando assim, contatos mais íntimos, ela percebeu que ele só tocava o lado, tipo, direito do corpo dela. E que quando eles estavam juntos, assim, lá no oba-oba, como diria o The Sims, ele mantinha as luzes desligadas. Daí ela foi embora um dia e nunca mais se viram. Aí a Fallon e o Ben, eles começam a se aproximar, começam a se beijar, ele tira o sutiã dela. E nesse momento, uma mulher abre a porta. Aí o Ben cobra a Fallon rapidamente, e daí a mulher sai. E daí ele explica que essa mulher é a Jordan, que é a cunhada dele. Inclusive, o Jordan e a Kylie vão se casar em alguns dias. E o Ben fala que os 3 moram ali porque ele e os 2 irmãos, que é o Kylie e o William, que é o irmão gêmeo do Kylie, herdaram a casa quando a mãe faleceu. E a Fallon escuta isso e ela fica, meu Deus, eu mal conheço ele, que só agora que ela ficha, tá?
Aí, enfim, eles se vestem, vão descer. A Jordan, ela se desculpa, dizendo que o Ben nunca leva garotos pra casa, então nunca passou pela cabeça dela que um dia ela poderia abrir a porta e ter uma mulher ali com o Ben. A Jordan tava muito, tipo assim, eufórica, mas ela diz que ela tá muito nervosa com os preparativos do casamento, tem algumas coisas saindo do controle, mas ela reconhece a Fallon. Isso porque ela assistia a série que a Fallon protagonizava. Aí logo em seguida chega o Ian, que é, né, o irmão gêmeo do Kylie. Aí eles se apresentam e ele fala que a Fallon é a namorada dele, que estão comemorando 1 ano de namoro. E a Jordan fica, puta que pariu, porra, agora eu não sabia que tinha acompanhante, agora eu vou ter que ver cadeira mais do casamento. E daí ela sai pra resolver isso. E a Fallon fica, meu, tipo, tu foi muito cruel com ela, já tá toda atordoada. E daí o Ben vai atrás da Jordan pra, tipo, né, dizer porque não precisa. Nisso chega o Kylie. E a Fallon sente que o Kylie é um pouco mais frio. Ela não discute muito sobre isso e ela tá nesse momento sozinha, assim, na sala. Ela começa a tipo, olhar em volta pra ver se ela consegue pistas do Ben. E ela percebe que tem, tipo, várias fotos dos irmãos juntos, mas nenhuma com a mãe. Ela fica, nossa, quanto tempo, tipo, a mãe morreu. Aí, de repente, ela escuta um barulho e ela vai até a direção do barulho. E ela vê o Kylie, tipo, imobilizando o Ben, irritado, chamando ele de idiota. E daí os dois param, assim, quando a Fallon entra. E a Jordan chega pra separar a briga. Mas o Kylie dá, tipo, um soco no Ben. Aí, enfim, a Fallon vai com o Ben pro banheiro, ajuda ele a se limpar. E o Ben comenta que o Kylie nunca tinha batido nele, que já tinham brigado outras vezes, mas que foi a primeira vez que chegou a este ponto. E os dois decidem que eles vão caminhar na praia. E comenta que quando ele era mais novo, ele sofria bullying de um menino no ônibus escolar e que o Kylie via, mas não fazia nada. Até que chegou o momento que o Ben chegou no Kylie e falou: ah, tu é meu irmão, tu deveria me defender. E o Kylie falou: ah, mas o que eu vou estar te ensinando com isso? Tipo, que tu sempre vai ter que te defender, tu que tem que se virar. E que o Ben ficou chateado com isso, mas passou um tempo e ele percebeu que o irmão estava certo. Até que um dia ele, de fato, se defendeu e daí o bullying acabou. O que não faz sentido, mas enfim. E a Fallon, então, comenta que no ano anterior, tipo, o que a gente viu no início do capítulo é que o pai dela teria um filho, que a noiva, enfim, tava grávida, mas que depois ela descobriu pela mãe dela que era mentira, que, enfim, a ex-noiva, ela inventou a gravidez pra tentar se casar, achando que o pai dela tinha dinheiro, mas descobriu que o pai era um falido. E daí ele queria falar sobre a carreira fracassada da Fallon, mas tudo bem. E que, enfim, ela tinha ficado animada com a possibilidade, o que é bem engraçado, porque em nenhum momento do livro ela demonstra que está animada, tanto que quando ele fala pra ela, tipo assim, é grossa com ele. E esse tópico não é mais, tipo, conversado no livro, não há mais a tocar no fato de que a Fallon poderia ter sido o irmão, sabe? E daí a Fallon comenta também que ela continua trabalhando com audiobooks, que, tipo, é mais flexível, e daí isso permite que ela participe do teatro comunitário. E que ela tem uma peça marcada pra manhã seguinte, então por isso que ela tinha que, tipo, voltar naquele dia ainda, porque não poderia, tipo, correr o risco de se atrasar. Ela pergunta, tipo, aí, tu trabalha com o quê? Ele fala, eu não trabalho. E que ele vive com a herança que a mãe deixou pra ele, que a herança é, tipo, capaz de sustentar ele durante a faculdade. E ele estuda redação criativa, quem já sabia, e comunicação. Que comunicação seria, tipo, o plano B dele. Então, eles vão pro estúdio de tatuagem e o Ben, ele tá fazendo uma pauta, tipo, musical com a palavra poética dentro. E eles ficam fazendo, tipo, perguntas um ao outro sobre, tipo, cor favorita, música favorita, banda favorita, essas coisas assim pra eles se conhecerem, porque eles não se conhecem direito, né? Aí ele leva a Fallon pro aeroporto e ela já tá dentro do avião pronta pra embarcar quando ele aparece. E ele fala, esqueci de, tipo, te passar tuas tarefas. E daí ele deu um papel pra ela e sai do avião. Tipo, ele comprou uma passagem só pra entregar isso e vai embora. Aí a Fallon lê o bilhete, ele dizendo que não tem, tipo, grandes tarefas. Estava muito agradecido dela ter ido. Ele pede também pra Fallon no próximo 9 de novembro chegar uma hora antes e ficar até mais tarde, acho que até a noite, acho que até o dia seguinte. E que a única tarefa dela seria ligar pro pai e eles voltarem a se falar, porque
Desde que a Fallon foi embora de Los Angeles, ela não falou mais com o pai, porque ele foi um babaca com ela. Mas o Ben disse que queria que ela fizesse isso porque ele se sente, tipo, ai, com a consciência pesada de que ele ajudou a arruinar a relação. E é uma coisa meio tipo, ai, eu tô me sentindo com consciência pesada porque eu acho que eu ajudei vocês a brigar, então volta a falar com teu pai, por mim. A terceira parte do livro começa com a Fallon no restaurante esperando o Ben, até que a garçonete se aproxima e fala, tem uma ligação pra ti. E daí a Fallon atende e é o Ben falando com uma voz, tipo, cansada, assim, meio arrastada, dizendo que não vai conseguir, tipo, encontrar ela porque... E que ele não avisou antes, porque eles se bloquearam em todas as redes sociais, não trocaram e-mail, não trocaram telefone, nada. Mas que ele não conseguiu avisar antes, porque o Kyle morreu alguns dias antes. E que ele não tem, tipo, forças pra se levantar e ir pro restaurante. A Fallon responde que entende, dela desliga, ela tá muito triste, não por causa do Kyle, é porque ela mal conheceu ele, mas porque o Ben não vai poder ir. E isso explica como é importante, às vezes, ter o número só da pessoa, né? Mas tudo bem. Aí, enfim, a gente pula pro capítulo do Ben, que ele tá em casa e que, desde a morte do irmão, ele não conseguiu, tipo, chorar ainda. E a Jordan, ela tá trancada no quarto, ela inclusive tá grávida. E que o Kyle morreu poucos dias antes deles completarem 1 ano de casado e semanas, meses, sei lá, antes do nascimento do primeiro filho dos dois. Porque, né, o livro da Colleen Hoover sempre tem que ter uma desgraça envolvendo mulheres grávidas. Aí o Ben escuta uma campainha, mas quando ele vai abrir, o Ian já abriu e são 2 amigos dele, que é o Miles e a Tate, são um casal, a Tate tá grávida. Aí a Tate chega, a casa meio que uma bagunça, a cozinha tá cheia de comida, porque eles receberam muitas coisas, assim, de vizinhos, de colegas de trabalho do Kylie, e a Tate começa a jogar fora as comidas que tinham estragado, porque ninguém ali tinha, tipo, força pra fazer isso. E o Ben, ele até pensa, tipo, eu só queria ver a Fallon hoje, eu vou ter que, tipo, ajudar a escolher o caixão do meu irmão. É meio pesado, né? Inclusive, a mãe da Jordan, ela veio de Nevasca pra ficar ali com a filha, mas a Jordan não quer falar com ninguém, não quer comer, tipo assim, não tá fazendo nada, só tá trancada no quarto. E daí, mais tarde, a casa se enche, tipo, de parentes, e um tio pergunta pro Ben o que ele pretende fazer com a casa. Porque o Ian não mora ali, era só ele, a Jordan e o Kylie, e que a Jordan talvez fosse voltar pro Nevasca pra morar com a mãe dela. E Ben percebe que, tipo, a casa é grande demais pra só ele, mas que a mãe dele não queria que eles vendessem. Inclusive, a mãe dele avisou que não queria que eles vendessem. E a tia daí corta o assunto. Ai, agora não é hora pra isso, né? E o Ben, ele meio que ficou responsável por, tipo, organizar aquilo, o que pra ele foi um alívio, tipo, ter tarefas práticas do que só ficar, tipo, mal com aquilo. Tanto que o Ian pergunta, tu avisou outra pessoa? Tu avisou outra outra? E o Ben fala, meu, o Facebook existe pra isso, todo mundo tá sabendo que o Kylie morreu. E o Ben lembra que quando a mãe deles faleceu, quem organizou tudo foi o Kylie, porque o Ben ficou trancado no quarto igual, tipo, a Jordan tá fazendo. Aí esses tios deles vão embora e o tio ele corretor de mostra, ele deixa o cartãozinho com o Ben, e a campainha toca e a Tate até tá passando pelo Ben e fala, não vou conseguir agora porque a Jordan tipo, aceitou comer, tô levando comida pra ela. E quando ele abre, quem tá lá é a Fallon. Ela diz que não, tipo, conseguiu ir embora sem ver ele, ela não suportaria ficar mais 1 ano sem ver. Aí eles se beijam na frente de casa e vão pro quarto do Ben. Aí eles deitam e a Fallon pergunta, mas tá sentindo? E o Ben desaba, começa a chorar. E ele explica que o Kylie, ele tava voltando do trabalho, mexendo no celular. E o Ben acredita que ele estava mandando uma mensagem pra Jordan, quando ele perdeu o controle do carro, bateu em uma árvore e morreu. A Fallon foi muito tocada porque no final de semana a Jordan e o Kylie comemorariam 1 ano de casados e que agora ela tá tipo viúva e tá grávida, até que o Ian abre o quarto, a porta, tipo, reconhece a Fallon, que deixa ela aliviada que ela ficar. Se me reconheceu porque não vem, tipo, mulheres aqui. E daí eles chamam os dois pra jantarem, ali descerem, porque a Tate estava com desejo de pizza. E daí eles pediram uma pizza. E a Fallon fala que, ela tem que voltar pra Nova York no dia seguinte, então ela vai dormir na casa da mãe. E o Ben fala, não, tipo, tu vai dormir aqui. Não existe outro lugar nos Angeles que tu dormiria hoje se não fosse aqui. E durante o jantar, então, a Fallon e o Ben explicam ali sobre essa relação deles e eles ficam muito, tipo, confusos, tipo, vocês não são um casal, todos os anos vocês se encontram, a Tate diz que isso parece uma história, tipo,
de destino, uma ligação de amor. Alguém até menciona que a Anne Hathaway tem um filme meio que nessa temática. E daí o Ben fala que no filme os personagens têm contato em outros dias ao contrário deles. E ele diz que ele se sente muito defensivo com o projeto dele de livro. Sendo que, tipo, ok, ele tá escrevendo um livro sobre, mas não é só um livro. Aí a Fallon, ela tá respondendo as perguntas, quando o Ben, ele se levanta e ele fica na bancada ali observando a situação. Até que a Fallon se levanta, fica ali com ele e diz, tu tá com uma sujeira no dente. Ela fala, tira pra mim, ele tira. Aí o Ian vê aquilo e fica falando que é a prova de que o Ben está apaixonado porque ele tá fazendo uma coisa nojenta. Sendo que, tipo, ele só tirou um pedacinho de pimenta, tipo, do dente dela. Não é como se tu precisasse estar super apaixonada pra fazer isso, mas tudo bem. Enfim, eles vão pro quarto, se beijam, ela faz uma brincadeira, tipo, que ele tem, tipo, um tanquinho no abdômen. Ela vai tomar banho, bota uma camisa dele. E daí eles conversam e o Ben tira a camisa dizendo que quer, tipo, de volta porque é dele. E ela percebe que ela tá pelada por baixo da camisa. E daí a Fallon tá ali pensando sobre como ela foi ficando nervosa cada vez mais, conforme ela foi envelhecendo, com perder a virgindade. E eles acabam transando, enfim, naquela noite. E antes disso, inclusive, eles combinam que eles iam trocar telefones e manter o contato. Aí eles estão ali abraçadinhos, o Ben fala pra ela ficar, não ir embora, e ela começa a ficar em dúvida se ela, tipo, não deveria de fato ficar em Los Angeles. E daí eles começam a conversar sobre se mudar e sobre o livro, porque o Ben comenta que gostaria de ir pra Nova York, que meio que não tem nada prendendo ele mais ali em Los Angeles. E a Fallon fala, mas tipo, e teu livro? E fica, dane-se o livro. E algumas horas depois, a Fallon, ela desce pra cozinha e encontra a Jordan comendo. E a Jordan comenta como ela se sente culpada de, tipo, ter ficado no quarto enquanto o Ben e o Ian também estavam sofrendo com a morte do Kylie. E ela comenta do livro do Ben, fica, tipo, tu é menina, né, que tá escrevendo um livro sobre. Fala que o Ben mostrou umas partes pra ela, porque ela é formada em literatura inglesa. E a Fallon, ela fica um pouco magoada, porque ela não pôde ver o livro ainda, mas ele deixou a Jordan ver. E a Jordan disse que o Kylie ficou muito feliz quando o Ben conseguiu um agente literário. E a Fallon se pergunta por que o Ben não contou isso pra ela, porque é algo grande, não é uma coisa pequena na vida de um escritor. Enfim, daí a Jordan continua conversando, fala que ela não quer ir pra Nevasca junto com a mãe, que ela quer ficar, tipo, na própria casa ali, porque ele também é a casa dela, mas que ela não quer, tipo, ser um peso pro Ben, nem pro Ian, e que ela não vai, tipo, conseguir administrar tudo sozinha. Aí, nesse momento, o Ben aparece, ele tinha escutado parte da conversa, e a Fallon dá um espaço pra ele e a Jordan conversarem. E quando ela tá subindo pro quarto, ela se toca de que o Ben conseguiu um agente por causa do livro. Ela fica tipo, 3 anos sem ver ele todos os dias, pode parecer muita coisa, mas pode impulsionar a carreira dele. Ela percebe que ela não pode deixar ele desistir dos sonhos dele. Então ela se ajeita e chama um táxi, mas quando ela tá indo embora, que tipo, a Jordan foi dormir, o Ben, tipo, alcança ela, tá descendo a escada, eles conversam e ela diz que tá indo embora, então que no ano seguinte eles se viam e tudo mais. E o Ben fica confuso, porque ele fica, mas não foi o que a gente combinou lá em cima. E eles começam a discutir. A Fallon explica que ele não pode abandonar o livro, que seria um desperdício, e o Ben insiste que não é. E a Fallon fala, tipo, tu até pode ir pra Nova York um dia, morar lá comigo, mas, tipo, agora não. E isso, gente, o táxi ali que ela chamou, esperando, tá? Aí o Ben fala, tipo assim, mas, tipo, tu já terminou de se apaixonar por mim? Tu quer ficar comigo agora, sim ou não? Aí ela entra no táxi, baixa o vidro, continua conversando com ele, e ela fala que não quer ser a razão pela qual ele vai desistir dos sonhos dele, que é o livro, e que ela tem que incentivar ele a seguir igual ele fez com ela. E daí eles não trocam o telefone, não trocam e-mail, nada, e acaba essa parte do livro. A gente começa então a quarta parte com a Fallon esperando o Ben no restaurante. Ela chega 1 hora antes, e a grande novidade é que ela voltou a morar em Los Angeles. Ela disse que depois de anos em Nova York, ela percebeu que a verdadeira paixão dela não era mais atuar, era ensinar atuação, porque no teatro comunitário ela era a que mais tinha experiência, então muitos atores chegavam nela pedindo conselhos e ela percebeu que ela estava se apaixonando por isso. Enfim, ela voltou a Los Angeles porque a família dela, a Amber e o Ben estão lá. E então o Ben chega com o Oliver, que é o sobrinho.
E, enfim, a Fallon tá meio nervosa, porque o último encontro deles não terminou bem. O Ben fala que levou o Oliver porque a Jordan tava trabalhando. Ela pergunta se o bebê já falou alguma coisa, sendo que ele tem 11 meses. E, detalhe, nasceu no ano novo, na virada. E o Ben fala, uma vez, tipo, a gente escutou pela babá eletrônica ele falando um palavrão, tipo, ele falando merda, muito claramente. E daí a Fallon percebe que o Ben tá tratando o Oliver como se fosse filho. E que quando ele fala sobre ele e sobre a Jordan e o Oliver, ele usa o termo nós. E ela fica, tá, se os dois escutaram o Oliver falando pela babá eletrônica, quer dizer que eles estão dormindo no mesmo quarto. E daí ela pensa, será que eles estão juntos? E o Ben nota, assim, que a expressão dela mudou, tenta falar algo, mas a Fallon vai pro banheiro pra não parecer abalada. Porque realmente, tu correr pro banheiro é a melhor forma de tu não parecer abalada. E ela tenta se recompor, só que nisso a porta abre e o Ben entra com o Oliver, tipo, meio dormindo assim no colo dele. E fala que não queria que a Fallon descobrisse daquela forma que ele pretendia contar que ele e a Jordan estavam juntos. Porque quando ela foi embora no ano passado, ela deixou um buraco no coração dele, que a Jordan preencheu. E a Fallon fica arrasada. Ela admite que fingiu não amar o Ben como ele amava, pra ele abandonar tudo pra ir pra Nova York. E a Fallon, tipo, tenta sair do banheiro, só que o Ben impede a passagem, tipo, ele fecha a porta com o corpo dele. E ele puxa ela pra baixo, aí a Fallon consegue sair do restaurante. Aí no estacionamento, ela tá pegando a chave do carro, o Ben pega a chave da mão dela, vai no carro dele, coloca o Oliver na cadeirinha e depois fala pra Fallon que ela não pode, tipo, simplesmente ir embora assim. Aí eles discutem e ele pergunta por que ela tá de carro, sendo que normalmente ela vai do aeroporto direto. E ela fica, então, né, é porque essa era a novidade, eu voltei a morar nos Angeles, mas ela não explica o motivo. Aí ela fala que vai embora, o Ben, ele fica parado, tipo, na porta do carro. E que ele tá pensando em terminar com a Jordan, porque a ligação que ele tem com a Fallon é muito maior. E que meio que o Oliver preenche a parte que falta na família. E a Fallon fica, eu não vou, tipo, fazer tu terminar com uma mãe, uma viúva com um filho. E daí a Fallon fala que não vai voltar no próximo 9 de novembro. O Ben se apoia, tipo, ali na janela do carro, tenta continuar a conversa, só que ela, tipo, vai embora. Aí ele tenta correr atrás, tipo, soca a parte de trás do carro dela, mas fica assim. E assim termina a quarta parte do livro. Aí começamos o quinto, 9 de novembro, que seria o último, com a Fallon em casa deprimida. Ela não foi encontrar o Ben. A Amber até, tipo, insiste dela se arrumar e ir pra uma festa com ela e com o Glenn, chamar o Theodore, que é o ficante da Fallon. E a Fallon disse que iria, tipo, ajuda ela esquecendo bem, embora, tipo, todo mundo ache o Theodore irritante. Enfim, eles vão na festa, a Fallon e a Amber tomam uns shots, e daí, quando a Fallon tá sentada com o Theodore, o Ben aparece. E eles fingem que não se conhecem, então o Ben começa a fazer algumas perguntas, dizendo que é pra uma pesquisa de mestrado. Daí pergunta se os dois moram em Los Angeles, como se conheceram, coisas assim. E o Theodore, ele começa a achar essas perguntas muito pessoais e pergunta, tipo, sobre o que é o mestrado. E o Ben fala que tá pesquisando se almas gêmeas existem. O Theodore, tipo, ironiza, pergunta se ele já encontrou a dele. E o Ben diz que sim, mas que ela não está ali com ele e que ele ficou esperando ela por 4 horas. E a Fallon percebe que ele de fato foi ao restaurante e ficou esperando ela. Aí nesse momento a Amber e o Glenn voltam e a Fallon meio que demonstra ali que é pra fingir que não se conhecem. A Amber percebe isso, mas o Glenn não, então ele cumprimenta o Ben e Theodore fica, de onde vocês se conhecem? E daí o Glenn fala, tipo, no banheiro, agora há pouco. E a Fallon então sai dizendo que foi no banheiro e ela decide que vai embora. Quando ela tá saindo do banheiro, o Ben está do lado de fora e ela fica encurralada entre ele e a parede. E é, tipo, mais uma situação em que ele tá impedindo ela de sair ali. E a Fallon, tipo, como é que tá Jordan e o Oliver? Aí o Ben diz, tipo, eles estão bem. E comenta que se tivesse namorado, ele não teria ido àquela festa. E pergunta se a Fallon tá bem. E, tipo, ela responde que só tá, tipo, um pouco alta. Que ele perguntou se ela tava bêbada. E mesmo assim, o Ben fica incomodado por ela estar saindo com o Theodore. O que é bem engraçado, porque no anterior eles estavam namorando outra pessoa. Inclusive, esse é um ponto importante. Quando eles combinaram meio que as regras do 9 de novembro,
era meio que algo que, tá tudo bem se namorar outra pessoa nesse meio tempo, mas a gente sempre tem que se ver no 9 de novembro. Então assim, eles podem namorar outras pessoas, podem ficar, mas os dois ficam incomodados quando o outro fica. Aí os dois acabam se beijando. E o Ben pergunta pra Fallon se ela não quer ir embora com ele, porque o dia ainda não terminou, ainda é 9 de novembro. Eles voltam pra mesa, e aí a Amber, que ela não gosta muito do Ben, ela fica, tu fala da tua vida, Ben, já que, tipo, ninguém aqui te conhece. Gente, a Amber é uma diva, tá? O Ben responde que é escritor, mas que ele tá, tipo, há um ano em um bloqueio criativo, mas ele acha que uma situação que ele viu há poucos minutos foi um avanço. E a Fallon fica, nossa, ele realmente escreveu por esse um ano? E daí o Ben se volta ali pro Theodore e confessa que ele mentiu, que já conhecia todo mundo ali, que foi o Glenn que falou pra ir pra festa porque a Fallon estaria ali pra que ele pudesse encontrar o amor da vida dele. Porque o Ben foi no apartamento da Amber e do Glenn, daí bateu lá, o Glenn atendeu e falou. E aí o Theodore se irrita e os dois começam a brigar, tipo, fisicamente, as seguranças vêm pra separar. E o Ben olha e pergunta, tipo, tá, e aí, tu vai voltar comigo ou não? Aí eles são expulsos da festa e continuam discutindo. E o Theodore pergunta pra Fallon, tipo, tá, afinal, o que ele é teu? Namorado, ex, uma coisa séria? E a Fallon explica, meio do jeito que dá, que a situação deles, que, tipo, eles não namoram e ela é livre pra sair com as pessoas. Só que o Theodore, ele vai embora e daí, antes de sair, ele fala que, tipo, a Fallon nem é tão bonita assim. E nisso, o Ben parte pra cima dele. O Glenn também, tipo, parte pra cima do Theodore. Os seguranças chegam pra separar. E daí, antes disso, a Amber, tipo, joga o sapato dela no Theodore. E a Fallon vai embora com o Ben. Aí, quando eles estão indo pra casa dele, o Ben explica o que aconteceu nesses 2 anos. Que ele ficou completamente desgastado depois da morte do Kylie. E que ele tava, tipo, lidando com a morte do Kylie e com o fato de ter perdido a Fallon. E que a Jordan também tava, tipo, destruída, mas quando o Oliver nasceu, foi a primeira vez que ele viu a Jordan sorrir desde a morte do Kylie. Eles acabaram se aproximando e ficando juntos, porque meio que o Oliver era o que unia eles. E o Ben também, ele conta que depois do último 9 de novembro, ele ficou arrasado em casa. E que a Jordan, tipo, percebeu isso e eles perceberam que melhor era, tipo, terminar. Mas, tipo, continuaram em bons termos, então o Ben alugou um apartamento e deixou a casa pra Jordan e pro Oliver. E a Fallon, ela fica, tipo, que merda, tipo, eu tirei o Ben da vida do Oliver. Mas o Ben fala que não é nada disso, que ele sempre, tipo, vê o Oliver quando ele quer, ele vê quase todos os dias. E daí, quando estão no apartamento do Ben, a Fallon pergunta, quando é que tu percebeu que tu tava apaixonado por mim? E o Ben disse que foi no segundo 9 de novembro, quando eles estavam na praia, que eles se beijaram. E que foi por isso que ele tatuou aquilo no pulso, porque ele queria registrar o momento. Porque a mãe dele falou que era muito difícil encontrar um amor altruísta e ele tinha encontrado. Aí na manhã seguinte, a Fallon acorda, ela vai no closet pegar uma coisa pra ela se vestir, tipo uma camisa emprestada, e ela encontra o manuscrito do livro. Ela fica dividida porque ela quer ler, mas ao mesmo tempo ela sente estar invadindo a privacidade dele. No final, ela pega e vai pra cozinha ler o livro enquanto o Ben ainda dorme. E ela fala, tá, eu não vou ler tudo, eu vou ler só o que eu realmente quero, que é entender por que o Kylie deu um soco no Ben no segundo 9 de novembro. Ela começa a ler e é o Kylie perguntando pro Ben, tipo, ela sabe que, tipo, quem é você? Ela sabe que foi você o culpado do incêndio que, tipo, deixou ela desse jeito? Daí a Fallon, ela lê aquilo, ela fica dividida, porque ela não sabe se de fato o Ben fez aquilo ou se ele só tá inventando pra dar uma trama ao livro. E, gente, eu tô olhando pra lá porque tem passarinhos desse tamanhozinhos, assim, meio pequenininhos no muro, muito bonitinhos. E se tiver um barulho de cabrita ao fundo, é que minha vizinha de fato tem uma cabrita e ela é bebezinha, então às vezes ela chora. E ela acha que se o Ben tiver inventado isso, é muito falta de noção, porque é algo muito sério pra ela. E ela pensa, cara, a única forma de eu descobrir isso é continuar lendo. E daí ela volta pro começo do manuscrito, que é o Ben contando que a mãe dele é escritora, o pai é psiquiatra e que o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos. Porque aparentemente é um must, tipo, morrer cedo nessa família. E, enfim, ele admite que de fato foi ele que causou o incêndio. Daí a Fallon fica desgastada. Ela fala, como é que ele sabia que eu tava naquele restaurante? Será que ele me perseguia? Será que ele me conhecia desde os meus 16 anos e não nos meus 18?
Aí ela pega as coisas dela, chama um táxi, e nisso o Ben aparece e vê o manuscrito na mão dela. Aí tenta se aproximar e pedir desculpa pra se explicar, só que a Fallon recua, como torna assim a mesma, fica longe dele e fica, como é que tu foi capaz disso? E o Ben tenta explicar, ele acaba, tipo, encurralando ela contra o armário, mas meio que, tipo, deixa espaço pra ela fugir e ela fica, ai, por que deixa espaço pra fugir? E daí ela consegue sair. Ele segura, tipo, a mão dela pra impedir que ela gire a maçaneta, pede pra conversar e falam que ama ela. A Fallon diz, tipo, nunca mais fala isso, não me ama. E ela consegue, tipo, sair e entra correndo no táxi. Tipo, é uma cena muito tensa, assim, tipo, de fato fica mal. E daí o motorista botando ele nesse GPS e a janela tá aberta, então bem chega, joga todo o manuscrito, tipo, dentro. E ele fala, tipo, se tu não vai me escutar, então leia. E ela até tenta devolver, ele empurra de volta. Quando o motorista da partida, ela joga tudo pela janela. E, tipo, vê ele com a mão, assim, na cabeça, assim, chateado, lá de fora. E a última parte do livro, que é o último 9 de novembro, começa, na verdade, uma noite anterior. A Fallon na casa dela, ela mora sozinha. E ela fala que ela não quer ver ninguém no dia seguinte, só que a campainha toca. E quando toca, ela vai abrir. E tem só uma caixa com uma carta com o nome dela. E ela vê, tipo, um carro dando partida longe. Daí ela pega e ela, tipo, leva tudo pra dentro, né? Detalhe que a gente descobre que a Fallon não contou a ninguém isso, de que o Ben era o responsável pelo incêndio que quase matou ela. E que, quando ela saiu da casa dele aquele dia, ela foi direto pra delegacia e conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Mas enfim, na carta o Ben pede desculpa, ele diz que sente muito e explica que o manuscrito que ele enviou na caixa é a única cópia, então se ela quiser, tipo, destruir, ela tá no direito dela. Mas ele fica falando que ela tem que ler, não por ele, mas sim por ela. Mas a Fallon, tipo, deixa tudo ali, não lê o manuscrito e vai dormir. Na manhã seguinte, então, ela acorda com a mãe dela, na casa dela, que a mãe falou que ia levar o café da manhã pra ela. E daí, quando ela vai comentar, ela percebe que a mãe dela tá chorando e lendo o manuscrito. E ela pergunta pra Fallon se ela já leu. A Fallon diz que não, mas sabe mais ou menos o que tá escrito ali e fala, tipo, de fato, tipo, foi ele que causou um incêndio que quase me matou. E a mãe da Fallon diz, tipo, tu precisa ler esse manuscrito, porque, segundo a mãe da Fallon, ela não foi a única que saiu ferida daquela tragédia e que o Ben também carrega cicatrizes, mesmo que as dele não sejam visíveis. E daí eu fico meio chocada, porque eu acho que se fosse eu e minha mãe, a minha mãe nunca falaria esse tipo de coisa pra eu perdoar a pessoa que quase matou. Aí, enfim, a mãe da Fallon vai embora, então ela começa de fato a ler manuscrito. E ela pula o prólogo, porque é a mesma coisa que ela leu no ano passado, continua igual. E vai pro capítulo em que o Ben começa a narrar o dia que a mãe morreu. Então ele conta que os dois estavam em casa e era de manhã. E que o Ben vai, tipo, até o quarto da mãe e percebe que ela tá morta. Que ela, inclusive, tipo, tirou a própria vida com uma arma e o quarto tá, tipo, cheio de sangue, carpete. Ele não entende muito o motivo, tipo, a mãe deixou um bilhete, só que a polícia recolheu como prova. E depois disso o Ben não teve coragem pra ler. Então ele liga pro Kyle, que tá na faculdade, e fica esperando o Kyle, tipo, chegar, né? Que era umas 3h30 aí da casa. Aí a polícia fica, tipo, 3 horas aí na casa e eles também, assim, de ir embora, porque o Ben, tipo, tem 16 anos, menor de idade, tá sozinho. Mas o vizinho fala, tipo assim, não, tá tudo bem, tipo, eu fico com ele. Aí a polícia vai embora e o Ben fica, ai, não precisa se preocupar comigo, eu fico aqui. E aí ele começa a se sentir mal, porque ele tá meio que em estado de choque, ele não tá chorando desesperado. Ele fica, ai, minha mãe gosta de atenção, será que eu não tô dando atenção suficiente pra morte dela? E daí ele fica, cara, se ela teve tempo de escrever uma bilhete, ela teve tempo de esconder coisas de nós, os filhos. E ele começa a vasculhar tudo da mãe. E uns dias antes da mãe tirar a própria vida, ela tinha terminado o relacionamento. Até que ele vasculhando o computador da mãe, ele percebe que o homem deste relacionamento era o Donovan, o pai da Fallon. Só que, obviamente, ele não conhecia a Fallon, nem sabia quem que era o Donovan. E só fica, ok, esse cara tá envolvido com a morte da minha mãe. Tipo, minha mãe se matou por causa dele. Aí, no segundo capítulo, já é mais tarde do dia. Então, ele e o Kyle meio que, tipo, já chamaram um serviço pra limpar carpete, essas coisas. Pegaram dinheiro da bolsa da mãe. E o Ben pegou o carro da mãe e procurou o endereço do Donovan na internet, encontrou e foi até a casa dele. Aí quando ele chegou lá, ele viu o Donovan limpando o carro à noite, tipo, passando cera, botando gasolina. E ele fica de longe observando o momento em que o Donovan recebe a
notícia da morte da mãe do Ben, que ele fica abalado assim, tipo, ele chuta pra longe o galão, fica chateado, só que o Ben acha que ele não tá abalado o suficiente, então, porque ele não chora ali, tipo, não reage como alguém que tá arrasado, e daí ele entra pra dentro de casa, e nisso o Ben sai, tipo, entra no carro dele, encontra ali, tipo, uma caixa de fósforo, porque o Donovan é fumante, e ele até fica um pouco decepcionado com a mãe dele, tipo, minha mãe se apaixonou por um fumante. E ele pega e taca fogo no carro do Donovan. Só que o incêndio, tipo, atinge a casa também. E daí o Ben, ele foge. E quando ele chega em casa, o Kyle tá esperando ele. Tá, tipo, preocupado, porque já é tarde. E o Ben conta tudo. O Kyle liga a TV e vê a notícia de que a casa do Donovan pegou fogo. E fala aí que a Fallon O'Neill, que é o sobrenome dela, é protagonista de uma série famosa, ficou gravemente ferida, tá sendo levada de helicóptero, tá em estado crítico, enfim. E daí o Kyle fala pro Ben, tipo, tirar a roupa, botar pra lavar, tomar um banho, e fala, tipo assim, ficou alguma evidência tua lá? Daí o Ben fala que não, isso é ok. A gente nunca mais toca no assunto, tu nunca vai falar disso com ninguém. E o dia seguinte seria o velório da mãe. Entre um capítulo e outro, manuscrito que a Fallon tá lendo, ela começa, tipo, a reinterpretar tudo que ela viveu. E ela percebe que o pai não foi, tipo, culpado do incêndio e culpado de ter esquecido dela, porque ele tinha acabado de receber a notícia de que uma pessoa que ele amava tinha morrido. E ela pensa, na verdade eu morava com minha mãe, não morava com meu pai. Se fosse na casa da minha mãe, ela se lembraria que eu estava, tipo, lá dormindo. Então ela meio que, tipo, perdoa o pai por ter esquecido dela no incêndio. Sendo que, assim, eu entendo que ele tinha acabado de perder alguém, e ele sabia que a Fallon estaria dormindo, só que não é porque tu não mora com teu pai que ele vai te esquecer durante um incêndio. Aí o terceiro capítulo do manuscrito é dias depois do velório, que ele tá, tipo, só no quarto dele, não consegue, tipo, fazer nada, além de ficar muito abalado. E que o Ian, um dia no quarto dele, fala, tipo, levanta, vai fazer uma coisa da tua vida. Daí o Ben, ele fica com raiva e ele, tipo, xinga a mãe deles por ter, tipo, se matado. Porque como o Ian e o Kyle faziam faculdade, tipo, eles não moravam ali perto da casa deles, um deles teria que, tipo, voltar pra cuidar do Ben. Tipo, teria que desistir de um sonho. E daí o Ian fala, tipo assim, tipo, tu chegou a ler a carta e o Ben fala que não. Aí o Ian fala que volta em meia hora depois ele volta. Ele disse que foi na delegacia, só que a polícia não podia liberar o bilhete, então tiraram uma foto e imprimiram. E ele deu pro Ben ler. E na carta, a mãe revela que tava com câncer de ovário já em estágio avançado e que conta que, tipo, como o pai dela passou por um câncer que foi extremamente devastador, que fez, tipo, perder todas as economias, perdeu a casa, e depois que ele faleceu, a mãe foi despejada da casa porque eles não tinham mais como se manter. Ela não queria que os filhos passassem pelo mesmo trauma. E nem que, tipo, a última memória dos filhos fosse a dela, tipo, ficando cada vez mais doente até falecer. E que, enfim, ela planejou daí se matar, né? Pra pelo menos terem, se algo mais rápido ali, os filhos não sofrerem por mês. Então ela já deixou, tipo, dinheiro em cédula pra eles, tipo, pagarem carpete, por exemplo. Deixou documentos organizados. E que ela sabia que, tipo, o Ben que iria encontrar ela. E que ela escolheu a data da morte, 9 de novembro, porque era o mesmo dia que um poeta que ela admirava tinha morrido. Daí o Ben, ele desaba quando ele lê, porque ele percebe que o incêndio que ele causou, na verdade, não foi culpa do Donovan. E que ele quase fez uma pessoa perder a vida, que era a Fallon, por algo que não era culpa do Donovan. Tipo, se ele tivesse lido a carta, ele não teria feito tudo isso. Aí depois nós temos o próximo capítulo do manuscrito, que o Ben já tem 18 anos. E ele acorda depois de uma bebedeira numa cama, tipo, aleatória, enfim. E a gente descobre que a vida dele, tipo, ficou péssima. Os irmãos dele achavam que depois que ele se formasse no ensino médio, as coisas iriam melhorar, mas não foi o que aconteceu. E, na verdade, ele, tipo, tava sempre bebendo, sempre indo em festa, ele faltava muito na faculdade. Aí, a porta do banheiro desse quarto se abre e é a Jordan. E ele fica, meu Deus, como é que a gente foi capaz de fazer isso com o Kylie? Porque o Ben, ele tava, tipo, pelado. Logo, a Jordan explica que não aconteceu nada, que ele tava muito mal, ligou pra Jordan e que ela deixou ele dormindo ali, ela dormindo no sofá. E ela fala que quando ele tava ali bêbado, ela foi buscar ele na festa, ele ficava o tempo todo comentando sobre a data. Ela fala, eu sei que, tipo, hoje faz 2 anos que a mãe de vocês morreu,
eu acho que tu devia, tipo, ir visitar a lápide dela, sabe? Porque não para de falar essa data maldita. Aí o Ben se veste e tudo mais, e ele vai visitar a lápide da mãe. E quando ele tá, tipo, indo embora, ele percebe que um carro estaciona ali e é o Donovan. O Donovan chega com algumas flores elitiras que estavam murchas, tipo, bota todas ali e fica, tipo, encarando, assim, a lápide. E daí o Ben percebe que isso parece fazer parte da rotina dele. Faz ele perceber que o Donovan, tipo, amava a mãe dele, do Ben, no caso, e que ele vai sempre visitar a lápide dela. E daí é nesse momento que ele tem um clique de, tipo, ele perceber que todas as interações que tinha do Donovan com a mãe dele no que ele conseguiu achar, era sempre o Donovan que ia atrás, não era a mãe dele. Então o Donovan tava correndo atrás da mãe dele que tava apaixonado. E aí fica, tipo, tá, ok, tipo, minha mãe não era, tipo, uma santa, ela não sabia, tipo, escolher relacionamentos. E a parte seguinte, tipo, ele basicamente narra todo o primeiro capítulo, que é a Fallon no restaurante, e narra tudo que aconteceu do ponto de vista dele, porque aparentemente a Colleen Hoover devia ter uma cota de quantas páginas ela tinha que escrever. Aí a Fallon, ela termina sem saber o que fazer, porque ela tá, tipo, meio devastada com tudo que aconteceu, até que cai uma carta entre capítulos 5 e 6, que é uma carta do Ben. Como se a gente não tivesse lido coisa suficiente dele, né? E sim, ele diz que ele se sente uma culpa profunda por causa do incêndio e fala sobre como os corpos eram apenas embalagens do que para os dons que a gente carrega e que a Fallon tem os dons mais valiosos. Ele pede perdão e ele sempre vai aparecer no dia 9 de novembro, no mesmo lugar, no mesmo horário, pro resto da vida dele. E que se ela aparecer, ele vai entender que foi perdoado, mas se ela não aparecer, ele vai continuar indo. Inclusive, uma coisa importante de falar é que o Kyle tinha avisado pro Ben não se aproximar de ninguém, Donovan, Fallon, ninguém que estava ali envolvido no incêndio, que foi vítima. E ele foi lá e fez. Então, mais um motivo pro Kyle ter ficado puto com ele. Aí, enfim, a gente chega na última parte do livro, que é o último 9 de novembro, que é no mesmo dia, só que mais tarde. O Ben está no restaurante às 5 da meia-noite e ficou lá o dia inteiro. A Fallon não apareceu, então, faltando 5 minutos pra meia-noite, ele vai embora. Que ele fica, ai, não quero que, tipo, terminar o dia aqui, sabe? Então, ele tá indo pro carro, no estacionamento, quando ele vê um carro parando longe. Aí a Fallon sai e grita, ai, nós só temos 3 minutos pra fazer isso. Porque faltam 3 minutos pra meia-noite agora. Daí eles se encontram no meio do caminho, ele abraça ela, começa a chorar, eles se desculpam, conversam. A Fallon diz, que ele era só um garoto quando tudo aconteceu e que decide perdoar ele. Aí ela explica por que ela se atrasou, ela disse que passou num estúdio de tatuagem e fez a mesma tatuagem que ele tinha no pulso, que também era a mesma tatuagem que a mãe dele tinha. O livro termina assim, tipo, dois jovens de 23 anos apaixonados, podendo oficialmente namorar e cheios de traumas. Enfim, eu já sabia que esse é considerado por algumas pessoas, tipo, o pior livro da Colleen Hoover. E eu sabia que tinha algum rolê assim envolvendo incêndio. Então, assim, eu já tava esperando pro pior e realmente foi o pior. Teve várias coisas que me incomodaram neste livro. Então, as cenas em que a Fallon tá tentando sair de um lugar e o Ben fica impedindo ela, eu, de fato, fiquei muito agoniada. Tipo, eu sentia meu coração, tipo, apertado. Porque, tipo, só deixa, tipo, a guria, tipo, abrir a porta, sabe? E teve algumas coisas no livro também que pra mim não fizeram muito sentido. Então, por exemplo, a Fallon está super animada com a possibilidade de ter tido um irmão. Em nenhum momento do livro é mostrado isso. Tanto que o pai menciona isso, ela dá uma resposta e nunca mais é falado sobre. A não ser quando ela fala que ela tava, tipo, animada com essa possibilidade, sendo que em nenhum momento ela demonstra estar animada com isso. Outra coisa também, ela fala sobre como ela voltou pra Los Angeles porque ela tinha mãe, tinha o Ben, tinha a Amber, sendo que na parte 1 e na parte 2 do livro, ela nem menciona essas pessoas. Tipo, ela não menciona nada sobre a Amber mais, sobre a mãe dela. A mãe dela, gente, inclusive, nem tem nome no livro. Isso eu acho muito estranho, porque não é uma personagem qualquer. Se a mãe dela fosse só citada ao longo do livro, tudo bem. Mas na penúltima parte do livro, a mãe dela tem uma importância. E outra coisa que mudou muito foi o Ben no geral. Eu achei ele um péssimo personagem masculino. Principalmente com esses papos no começo de, eu não quis sexualizar ela, mas, tipo assim, eu não sabia que tinham mulheres que existem que já nos provocam só pra existir. Achei esse papo
completamente de maluco, cheio de um péssimo interesse romântico. E assim, ele podia ter 16 anos quando ele incendiou a casa do Donovan, ele podia estar em raiva, só que assim, se quando tu tá com raiva, a primeira coisa que tu faz é incendiar uma casa, talvez tu não seja uma pessoa tão boa assim, né? Normalmente quando faz uma coisa impulsiva não é isso, né? E me incomodou muito esse livro, assim, eu não aguentava mais ler ele, e eu tô muito feliz que eu terminei ele, de fato. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter economizado horas da tua vida, um beijo, até o próximo!